Olá, sexto ano! Vamos para a nossa última aula do bimestre, o vídeo 11 do componente curricular Língua Portuguesa, é o último do bimestre antes das suas avaliações quantitativas. Então, lá no seu livro, na seção Isso eu já vi, temos a grafia de palavras muito parecidas, que na hora de escrever, surge aquela dúvida. Essa palavra, como se escreve? Então, nós vamos estudar agora os parônimos, que são pares de palavras muito parecidas na escrita, na pronúncia, mas têm sentidos diferentes, ok? Então, gravem bem este conceito. Parônimos são palavras semelhantes na grafia, seja na escrita, e semelhantes na pronúncia, com sentidos diferentes. Percebam, a tarefa foi cumprida com facilidade. Puxa, como a fila está comprida. Então, percebam que aqui nós temos duas palavras muito parecidas. Cumprida com U e comprida com O. São palavras que têm escrita e pronúncia parecidas, mas têm significados diferentes. Cumprida com U vem de execução. A tarefa foi executada, foi feita com facilidade. E a fila está comprida, comprida com O é de tamanho, extensão, ok? Então, vamos estudar alguns pares de parônimos para que você não tenha mais dúvidas na hora de escrevê-los, tá bem? Então, vamos ao primeiro par. Mal com U, mal com L. Mal com U, pessoal, é um adjetivo, ou seja, uma palavra que dá qualidade ao ser. Mal com U é a mesma coisa de ruim, diferente de bom, ou seja, é o antônimo de bom. Mal com U é igual a ruim, mesmo que ruim, e é o contrário de bom. Mal com L é um advérbio que é diferente de bem. Vamos aos exemplos. Mal com U. O homem mau invadiu aquela casa. Esse mal aí é contrário de bom, o homem bom. Então, mal com U. Mal com L, advérbio contrário de bem. Ele não está bem de saúde. Esse bem aí pode ser trocado por mal com L. Ele está mal de saúde. Mal aí com L, contrário de bem. Entendido? Mais um par de parônimos. Mas e mais. Como eu vejo as pessoas se confundirem na hora de escrever mas e mais. Mas, M-A-S, ideia de oposição. Por exemplo, se eu digo assim, eu ia à festa, mas desisti. Eu fui à festa? Não. Então, aí dá uma ideia de oposição. Eu ia à festa, mas não fui. Então, esse mas é M-A-S, tá? Ideia de oposição. Mas com I é ideia de quantidade ou de intensidade. Por exemplo, ele comeu mais doces do que o esperado. Então, esse mais é com I, certo? Ideia de quantidade. Ele é mais inteligente que o irmão. Esse mais aí é ideia de intensidade, tá bom? Então, mas com AS, oposição, mais MAIS, ideia de quantidade ou de intensidade. Vamos a mais um par de parônimos.
acento com C, acento com SS. Acento com C, pessoal, é sinal gráfico, tá? É aquele sinal que nós usamos nas vogais. Pode ser o acento agudo ou pode ser o acento circunflexo. Acento com SS é local de sentar. Por exemplo, um banco, né? Ele sentou no banco. O assento era desconfortável, né? O local onde ele sentava era desconfortável. Eu coloquei o acento agudo na palavra. Então, acento com C, sinal gráfico, acento com SS, local de sentar. Mais um par de parônimos. Descrição com E, descrição com I. Descrição com E é ato de descrever. Por exemplo, eu sou baixa, gorda, loira, morena, feia, né? Estou me descrevendo. Descrição com I é alguém que é discreto. Por exemplo, aquele homem discreto não comentou sobre o que viu. Então, ele é uma pessoa discreta. Discreta aí é com I, tá certo? Que não faz comentários, né, inapropriados. Concerto com C e concerto com S. Nossa, aqui também há muita dúvida na hora de escrever. Concerto com C é audição musical. Eu assisti ao concerto de uma ópera, né? Então, esse concerto aí é musical, com C. Concerto com S, gente, é de reparo, é de reforma, é de restauração. Conserta-se bicicletas. Conserta-se bicicletas é com S, ok? Não confundam mais. Vamos ver que outro par de parônimos aqui temos. Comprimento com O e comprimento com U. É o mesmo exemplo da frase lá no primeiro slide. Comprimento com O, gente, é extensão, é tamanho. O comprimento da rua, né? O comprimento da fita. E comprimento com U é do verbo cumprir, ou seja, executar alguma coisa, né? O cumprimento da lei não aconteceu, ou seja, a execução da lei não aconteceu. Então, cumprimento com U vem do verbo cumprir, sentido de executar, o mesmo que executar. Soar e suar. Soar com O vem de produzir som, emitir som. Suar com U é o mesmo que transpirar, exalar suor, certo? Então, soar com O é de produzir, emitir som. O soar dos pássaros, né? O canto dos pássaros soa agradável aos nossos ouvidos. E suar com U é o mesmo que transpirar, né? Por exemplo, enquanto caminhamos, suamos, transpiramos. Suamos com U, tá? De transpirar, de exalar suor. Absolver e absorver. Veja aí a mudança da letra L para a letra R e a mudança de sentido. Absolver quer dizer perdoar, desculpar. Por exemplo, o réu foi absolvido pelo júri popular. Então, o réu foi perdoado, foi desculpado. E absorver é o mesmo que sorver, consumir, esgotar. Por exemplo, aquelas crianças absorvem minha paciência, né? Consomem a minha paciência, esgotam a minha paciência. Absolver, perdoar. Absorver, consumir, esgotar. Analisemos. Adoramos cestas. Onde é que o Armandinho está? Adoramos
Sextas. Onde é que o Armandinho está agora? Adoramos sextas, né? Ele está falando aqui e tem alguns acessórios, né, para a piscina, como o pé de pato, a boia, né, o chapéu, coisas que nós usamos no feriado, né? Então, percebam aqui, sextas com C, depois S, olha a imagem. Sextas com S, depois S, ele está em repouso. E cestas com S, depois X, tá? O que é que essas palavras têm em comum? O som, mas a escrita é parecida também, mas o significado é diferente. Cesta, aqui ó, com C, depois S, é um recipiente onde se guardam ou se transportam várias coisas. Olha a imagem aqui da cesta, né? Um recipiente. Cestas com S, depois S, é repouso depois do almoço. Eu adoro esse repouso, né? Eu adoro essa cesta, que é o intervalo de tempo referente às horas de maior calor do dia. Então, essa cesta aí, repouso, é com S, depois S. E cestas com S, depois X, é a forma reduzida de sexta-feira. E também é a forma feminina de sexto, o numeral ordinal relativo a 6. Ok, pessoal? Então, cuidado aí no uso da palavra sexta, certo? Vejam aí qual é a mais adequada para a situação, para o uso. E agora é hora de vocês treinarem, né? As palavras parônimas, ou os pares de parônimos. É hora da atividade no seu livro didático, as páginas 71 e 72, né? Fiquem aí afiados com esse assunto, aprofundem bem com o seu professor, aprendam direitinho, tá? Até a próxima aula. Tchau para vocês e até o nosso próximo encontro.